tema, então, como já anunciado, será a formação de formadores, e eu falarei a partir da perspectiva de Friedrich Nietzsche. Eu gostaria de iniciar com a observação de que, se podemos falar em uma filosofia da educação em Nietzsche, que abrangeria o tema da formação de formadores, de educadores, esta rubrica encontraria sua inscrição própria no interior do pensamento de Nietzsche, no âmbito da sua filosofia da cultura. Eu considero que Nietzsche é um filósofo da cultura, e embora, digamos, a maioria dos seus intérpretes o caracterize como um crítico da moral, crítico da religião, crítico da metafísica, a mim me parece que o tema da cultura é um tema absolutamente nuclear no pensamento de Nietzsche. E, no interior da sua filosofia da cultura, desdobra-se uma crítica da modernidade cultural como um momento decisivo do seu pensamento, de toda a estruturação do seu pensamento. E, no centro pulsante desta crítica da modernidade cultural, encontra-se a questão da formação, a questão da educação e, sobretudo, a questão da formação dos educadores. Penso que este é um tema que atravessa o pensamento de Nietzsche de ponta a ponta. Nos seus primeiros escritos do período em que ele ocupou a cátedra de Filologia Clássica da Universidade da Basileia, até o final da sua vida intelectual lúcida. Eu pretendo, então, apresentar hoje aqui para vocês um esboço da maneira como Nietzsche se encarregou desta questão, aliás, sob diversas perspectivas. Eu gostaria também de, antes de ingressar propriamente nos textos que servirão de base à minha comunicação, eu gostaria de fazer algumas observações preliminares sobre o momento histórico em que essa reflexão de Nietzsche se desenvolve. Trata-se de um momento importante na história da Europa e na história do Ocidente em geral, e particularmente na história da Alemanha. Esta reflexão de Nietzsche se inicia por volta de 1870, eu digo por volta porque ela já tinha se iniciado antes, mas, digamos, expressa-se sob a forma de publicações em torno de 1870, num momento, digamos assim, contemporâneo da Guerra Franco-Prussiana, em que se forma, então, a unidade da nação alemã, unidade política da nação alemã, sob a regência da Prússia. Portanto, um momento de profunda transformação social, política e cultural da Alemanha, mas também da Europa, porque justamente este momento final do século XIX é um momento de reorganização e reconfiguração da sociedade europeia, emergente da Revolução Industrial, e, portanto, um momento de reestruturação da sociedade europeia, digamos, respondendo às urgências, às demandas e à exigência do capitalismo industrial e, portanto, de uma sociedade que se estrutura, se organiza e se desenvolve em torno da produção de mercadorias. É justamente este o background contextual em que se desenvolve a crítica de Nietzsche à modernidade cultural e justamente a crítica ao modo como se processa a educação na sociedade alemã e na sociedade europeia de seu tempo, terá como pano de fundo justamente este cenário. E é aí, então, que Nietzsche vai se ocupar, digamos assim, com uma reflexão sobre como se configura a sociedade a partir
destas exigências ligadas à produção, à distribuição, à circulação e ao consumo de mercadorias, digamos, a um tipo de formação que visa, sobretudo, preparar e adaptar e ajustar as pessoas aos dispositivos e aparelhos da produção industrial, mercantil, capitalista, e desenvolver habilidades para tanto. Justamente aqui é que eu gostaria, digamos assim, de inserir o marco inicial da nossa reflexão. Então, tendo em vista este pano de fundo, eu começo dizendo que Nietzsche era filólogo, e por filólogo aqui entendamos aquele que se ocupa com o estudo das culturas e das civilizações antigas, sobretudo a partir da análise crítica de textos, em particular de textos literários. Nietzsche foi um filólogo neste sentido, e muito mais do que neste sentido, também um filólogo que, de maneira revolucionária para o seu tempo, não se limitava a praticar filologia a partir da análise crítica dos grandes textos literários mais elevados, mas também mobilizava para sua análise das culturas antigas um material etnológico, folclórico, material proveniente de crenças populares, de ritos populares, de práticas religiosas, mais ou menos como faz hoje a nossa etnografia e a nossa antropologia cultural. Portanto, a preocupação de Nietzsche, educador, do Nietzsche enquanto professor e enquanto alguém dedicado, enquanto um intelectual dedicado à filologia, a preocupação de Nietzsche com a educação e a formação já possui de saída este diferencial e esta característica, ou seja, a preocupação nuclear é a preocupação com a cultura, com a formação e com a promoção cultural. No sentido, digamos assim, mais genuíno do que na antiguidade clássica os gregos entendiam como paideia. Paideia enquanto formação, enquanto atividade de plasmar, de moldar, de configurar, de dar forma, de cultivar, de promover e de elevar, são exatamente estas as acepções que Nietzsche associa à tarefa da educação, enquanto tarefa de formação, e, para tanto, faz uso de um termo semanticamente muito forte, tanto na sua própria obra quanto na cultura alemã em geral, que é o termo Bildung, que é um substantivo que se refere ou que se vincula ao verbo bilden, que, por sua vez, indica formar, conformar, dar uma forma, configurar. É isto, para Nietzsche, a tarefa da educação: formar, conformar, cultivar, promover, elevar, configurar, plasmar. E justamente neste campo semântico da Bildung, é neste campo que Nietzsche inscreve a sua reflexão sobre a educação, sobre a relação ensino-aprendizagem. E gostaria, então, de iniciar dizendo que este sentido de paideia ressoa no pensamento de Nietzsche. E, não por acaso, ele vem também muito fortemente impregnado no termo que Nietzsche, de modo quase exclusivo, se não totalmente exclusivo, mas quase exclusivo, emprega para se referir à educação, a saber,
Erziehung. Erziehung é um substantivo ligado ao verbo erziehen, com associação a herausziehen, que significa puxar, tirar, extrair, levar para fora, retirar, mas também a partir do acréscimo de prefixos que modificam em parte a significação do radical ziehen, significa também elevar, significa também promover, significa também cultivar e pode ser associado como o faz o tradutor de Nietzsche, Rubens Rodrigues Torres Filho, ao latim educere, que tem esse mesmo sentido de levar para fora, de educar, de elevar. Educere, alternando então com educare, e a forma ducere, conduzir, no sentido de orientar, puxar, puxar para si, elevar, promover, formar. É justamente este campo de significação que Nietzsche mobiliza na sua reflexão sobre a educação, e isso vem à luz de maneira muito clara nos textos a que eu vou me referir aqui, tanto nas suas conferências sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, quanto no texto, a meu ver, magno deste momento da produção nietzschiana, ou seja, do seu momento inicial de produção filosófica, ainda enquanto professor de filologia na Basileia, que é Schopenhauer como educador, Schopenhauer como Erzieher. Ora, o grande diferencial do pensamento de Nietzsche é que este entendimento de paideia como Erziehung, como formação, como plasmação, como elevação, como cultivo, já vincula o tema da educação e da formação ao tema da cultura e da civilização. E Nietzsche tem um pensamento que diferencia de modo conceitual o que é cultura e o que é civilização, como nós vamos ver um pouco mais adiante. E neste contexto de relação entre educação, civilização e cultura, isto é, como tarefas da Bildung, da formação, impõe-se para Nietzsche, enquanto filólogo e enquanto filósofo, desde o início a questão central, a questão nuclear, a questão chave. Formar para quê? Educar para quê? A que valores e a que metas está vinculada à tarefa da formação? E no melhor sentido da paideia, a formação se realiza e se desenvolve com vistas ao cultivo de determinadas virtudes, virtudes nas quais estão incorporados valores, metas, alvos culturais. Portanto, a pergunta de que parte a reflexão de Nietzsche sobre a educação, já no momento inicial do seu pensamento, é a pergunta por excelência: a que fins culturais está voltada a tarefa pedagógica de formação por parte dos educadores? Quais são os fins da cultura, quais são os fins superiores da cultura a que a educação deve se vincular? Esta é a pergunta-chave que Nietzsche se coloca, e ele se vê confrontado com uma posição que está ligada a este contexto ao qual me referi aqui. Para Nietzsche, a tarefa da paideia, a tarefa da formação, é a
criação de condições para o desenvolvimento pleno de uma personalidade própria, de um si próprio, de uma singularidade. Ou seja, a meta fundamental da atividade de formação seria justamente o cultivo de um genuíno si mesmo, de um genuíno si próprio. Ora, precisamente esta meta da educação e da formação é justamente aquela que se encontra em oposição à tendência do seu tempo, que, na verdade, atrela a formação e a educação ao desenvolvimento de outros tipos de virtude. Não uma virtude que consiste no cultivo da singularidade, do caráter próprio de um si mesmo, mas que visa preparar os educandos para integrá-los às exigências do mercado de trabalho. Ou seja, visa a, digamos, consecução de fins que podem ser caracterizados por alguns termos bastante precisos. Em primeiro lugar, a formação passa a visar, sobretudo, o caráter funcional, a funcionalidade, ou seja, a preparação para o desempenho de tarefas que são requisitadas pela sociedade e pelas exigências do modo de funcionamento capitalista naquele momento e, fundamentalmente, a preparação, o desenvolvimento de capacitações funcionais e de uma espécie de uniformização, de despersonalização que transforma as pessoas que passam pelo processo de formação em, digamos, peças de uma imagem que deve funcionar tendo em vista a maximização dos rendimentos e a utilidade social. Rentabilidade e utilidade social passam a ser as metas mais elevadas do processo de ensino e de aprendizado, que deixa de visar justamente o desenvolvimento de uma capacidade de pensar por si, de desenvolver a sua própria sensibilidade, de promover uma autonomia intelectual e moral, de enriquecer a capacitação para o próprio discernimento, ou seja, o desenvolvimento daquele si próprio que para Nietzsche deve ser a tarefa filosófica e formadora, pedagógica por excelência, visando a singularidade da pessoa, a habilitação para pensar e agir por independência, o fortalecimento de virtudes peculiares a um caráter próprio, e não a impessoalidade, a uniformização, o nivelamento, que estariam ligados a, chamemos, virtudes como adaptabilidade, prestabilidade, eficácia, diligência, funcionalidade, ou seja, todo aquele conjunto de predicados que prepararia a pessoa para a integração no mercado de trabalho, para a sua adaptação eficaz aos aparelhos de produção. Aquilo que Michel Foucault mais tarde chamaria de produção de corpos dóceis e úteis.
Bom, tendo isso em vista, eu gostaria, então, de me referir agora aos textos do jovem Nietzsche que tocam diretamente esse problema e, em particular, ao texto, primeiramente, claro, ao texto Schopenhauer como educador. Neste texto, já está colocado, então, um ponto crucial aqui. Se a tarefa da formação, se a meta da educação consiste em um desenvolvimento em um trabalho de cultivo e elaboração das virtudes que levam à configuração plena de uma personalidade singular, única. Então, este desiderato, esta meta, este alvo da educação, já a coloca diretamente, estreitamente em contato com a tarefa da filosofia. E com a tarefa da filosofia, digamos assim, tal como ela se encontra iconicamente ligada à figura de Sócrates. Aliás, ao lema "conhece-te a ti mesmo", que Freud tinha, perdoem o ato falho aqui, que Sócrates tinha feito, transformado na divisa da sua filosofia. Bem, conhece-te a ti mesmo, então, significaria o lema da filosofia e isto a colocaria diretamente em contato com a tarefa da educação, na medida em que a educação seria o caminho que nos levaria a esse descobrimento de si mesmo, o que coloca, portanto, a educação como uma tarefa fundamental, como a tarefa fundamental do filósofo desde Sócrates. Apenas que Nietzsche vai entender como essa tarefa deve ser realizada de uma maneira bastante diferente daquela de como Sócrates a entendia, tal como nós veremos aqui agora, e para ele, a figura do educador, que neste texto do início dos anos 1870 mostra como modelo ideal do formador, do educador, é justamente Arthur Schopenhauer. Nós não teremos tempo para um longo desenvolvimento sobre a relação entre Nietzsche e Schopenhauer, mas apenas para indicar a vocês como esta idealização de Schopenhauer permanece, digamos, pulsante no centro da reflexão nietzschiana, mesmo depois da sua ruptura com Schopenhauer, basta que nós façamos referência a um dos seus últimos textos, o texto de 1888, chamado Et Homo, onde Nietzsche vai dizer, referindo-se a este texto de 1873, Schopenhauer como educador, quando ele vai dizer, depois da sua ruptura com Schopenhauer, aquilo que eu escrevi referindo a Schopenhauer naquela oportunidade, na verdade, aquilo era uma visão minha, uma visão de Nietzsche como educador. Então, vejam, aquilo que que estava presente nesse texto que nós vamos ler, não foi de maneira nenhuma abandonado por Nietzsche na sua obra de maturidade. Pois bem, neste texto de 1873, Nietzsche, então, escreve a respeito do homem moderno, disto que nós somos, da modernidade cultural, tal como ele a compreendia. E um traço característico para ele disto era justamente a impessoalidade, uma certa pusilanimidade do homem moderno, fundamentalmente ligada à preguiça, que faz com que nós, homens modernos, desenvolvamos um hábito tornado segunda natureza de nos esconder impessoalmente no anonimato dos costumes e da opinião pública. Contrariamente a esta tendência ao anonimato, à preguiça e à pusilanimidade, ou seja, a falta de coragem para assumir-se
enquanto alguém capaz de pensar por si? Nietzsche escreve, eu tomo a liberdade de citar: no fundo, todo homem sabe muito bem que, como um unicum, ele está no mundo apenas uma vez, e que nenhum acaso tão curioso misturará pela segunda vez, numa unidade como ele é, uma variedade tão rica, admirável e colorida. Ele o sabe, mas ele o oculta como uma consciência malvada. Por quê? Por temor do vizinho, que exige a convenção e com ela se oculta a si mesmo. Mas o que é isto que leva o indivíduo, que o constrange a temer o vizinho, a pensar e agir conforme o rebanho, a não estar satisfeito consigo mesmo? Pudor, talvez, em alguns casos, em alguns poucos casos. Para a maioria, é comodidade, inércia, em resumo, pendor para preguiça. Este pendor para preguiça é que desperta, do ponto de vista de Nietzsche, o desprezo do grande pensador, ou o desprezo do filósofo, a saber, daquele que está envolvido e empenhado com a tarefa digamos, pedagógica da educação e da formação. Este que despreza a preguiça e a pusilanimidade, exclama, Nietzsche cita, seja você mesmo. Nada disso que você agora faz e deseja é você mesmo. Porém, como vocês podem perceber, esta conclamação ao si próprio, ao si mesmo, leva a um problema. Se é verdade, cito mais uma vez, que nada disso és tu, que ninguém pode construir para ti a ponte sobre o rio da vida, sobre a qual tu precisamente tens de passar, ninguém além de ti mesmo. De certo, há inumeráveis atalhos e pontes e semideuses que querem te carregar através do rio, mas apenas ao preço de ti mesmo. Tu te darias em penhor e te perderias. Há no mundo um único caminho que ninguém pode trilhar, além de ti. Para onde ele te conduz? Não perguntes, prossegue. Quem foi aquele que enunciou o seguinte princípio? Um homem jamais se eleva mais alto do que quando não sabe para onde seu caminho pode conduzir. Fim de citação. Agora vocês veem, o grande problema que está colocado é o desiderato deste elevar-se até si mesmo, coloca a pergunta, mas como encontrar a si mesmo? Como nós nos encontramos a nós mesmos? Como o homem pode conhecer a si mesmo? E aqui é que aparece para Nietzsche a magna tarefa do formador. O educador é aquele que prepara e que mostra o caminho para o si próprio. E aqui há a diferença fundamental entre Nietzsche e Sócrates. Porque o educador, para Nietzsche, diferentemente do homem socrático, não é aquele que se volta para a própria interioridade, que mergulha no interior de si mesmo. Ao contrário, para Nietzsche, o caminho que leva a si mesmo passa pela exterioridade, pelo contato com o outro e, sobretudo, pelo contato com o seu educador. Cito Nietzsche aqui, que a alma jovem volva o seu olhar retrospectivamente sobre a vida e pergunte: o que até agora verdadeiramente amaste? O que atraiu a tua alma? O que a dominou e ao mesmo tempo a felicitou? Coloca diante de ti a série desses venerados objetos, vejam, objetos de amor, e talvez eles, por sua essência e sucessão, te proporcionem uma lei fundamental do teu autêntico si próprio. Compara esses objetos, vê como um complementa, alarga, sobrepuja, transfigura o outro
como eles formam uma escada sobre a qual até agora te elevaste para ti mesmo, pois a tua verdadeira essência não jaz na profundidade, profundamente oculta em ti, mas se encontra imensamente acima de ti, ou ao menos acima daquilo que habitualmente tomas como teu eu. Esta passagem é decisiva. Teus verdadeiros educadores e formadores revelam-te o que é o verdadeiro sentido originário e a matéria fundamental da tua essência. Algo inteiramente ineducável e não plasmável, em todo caso dificilmente acessível, algo preso, entravado, que tais educadores conseguem liberar. Teus educadores conseguem não ser senão os teus libertadores. É este o segredo de toda formação. Ela não proporciona próteses artificiais, narizes de cera, armações ópticas. Pelo contrário, aquilo que tais dádivas, ou seja, essas dádivas artificiais conseguem proporcionar é apenas arremedo de educação. Educação, porém, escreve Nietzsche, é libertação, remoção de toda a erva daninha, entulho, vermes que querem atingir a delicada semente da planta. Educação é jorro de luz e calor, amoroso murmúrio de chuva noturna. Ela é imitação e adoração da natureza, lá onde esta é maternal e misericordiosamente disposta. Ela é aperfeiçoamento da natureza quando previne e volta para o bem os seus cruéis e impiedosos ataques, quando estende um véu sobre as manifestações da disposição madrasta e da triste incompreensão da natureza. Este é o ideal do educador para o jovem Nietzsche. Vocês percebem que esse ideal da educação tem a ver aqui com o cuidado, fundamentalmente com o cuidado e o cultivo que prepara, dispõe o educando, coloca o educando no caminho que leva ao seu si mesmo, aquilo que é a sua matéria fundamental, que é o seu si próprio. O educador não faz senão aquilo que faz o botânico, ele cuida da planta para que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Educação, formação é fundamentalmente para o jovem Nietzsche emancipação, libertação, capacidade de promoção da verdadeira singularidade, da autêntica personalidade, o contrário absoluto da instrumentalização e do desenvolvimento de virtudes meramente operatórias que visam adaptar alguém às exigências heterônomas da utilidade social e do mercado de trabalho. Eu acredito que os meus 30 minutos se esgotaram nesse momento, de modo que eu me coloco agora à disposição de vocês para a série de questões, tal como previsto na programação. Muito obrigado por essa primeira parte, professor Giacoia. Nós vamos seguir. Gosto de lembrar que as pessoas sintam à vontade para escrever no chat perguntas que eu, agora, nessa primeira fase, primeira parte, eu gostaria de passar a palavra para o professor José Paulo Teixeira. Bom dia, professor Giacoia. Bom dia. É enorme tê-lo em nossa sala da Cidade Futura, essa aula, para nós, magna, no sentido de iniciar todo um calendário novo de introdução ao programa dos inovadores, agora na perspectiva da formação de formadores. Então, uma honra muito grande tê-lo conosco nesse dia. E eu gostaria de apenas também agradecer a todos os participantes desse nosso programa, que durante meses acompanharam, né, essa introdução aos inovadores e que está culminando com a sua presença, com a sua participação, apresentando-nos o filósofo que, para nós, é
é o eixo, é o ápice de todo o programa de educação que nós imaginamos ser aquele que poderá fazer a diferença nas urgentes transformações das práticas e de apresentação de conteúdos de educação. Então, eu gostaria de agradecer imensamente também as pessoas que, durante esse semestre, estiveram conosco nestas diferentes aulas e participações. Eu vou deixar com o senhor apenas uma pergunta relacionada à entrada da sua palestra, da sua aula, quando falou disso que é o coração, né, do pensamento nietzschiano, que é isso que nós chamamos de filosofia da cultura, né? Evidentemente que existem outras leituras, outras interpretações mais científicas ou metódicas do pensamento de Nietzsche, mas eu imagino que para os nossos alunos e colegas seria interessante uma percepção sua sobre essas 2 ou 3 recepções nietzschianas no Brasil, né, das diferentes escolas de leituras e de formação aqui entre nós. Particularmente esta que o senhor destacou sobre essa visão da filosofia da cultura, da persuasão, da formação e da busca de si, e a outra mais técnica, mais relacionada a um estudo mais científico, ou mais de uma leitura mais de especialista do Nietzsche. Como que o senhor poderia nos ajudar a pensar sobre as diferentes recepções de Nietzsche no Brasil? Muito obrigado, José Paulo. Eu queria dizer que a honra é toda minha. Eu considero um privilégio poder participar desta atividade organizada por vocês e fico muito feliz de poder encetar um diálogo com vocês e eu espero que ele se desdobre ao longo do tempo. Muito obrigado. Eu não diria que se trata propriamente de diferentes vertentes ou de diferentes escolas de abordagem do pensamento de Nietzsche e que isso se diferencie sob a forma de linhas de recepção do pensamento de Nietzsche. O que eu acho mais, talvez, próximo da realidade seria dizer que aqueles que no Brasil e fora do Brasil, mas, digamos, centrando a nossa atenção aqui na nossa realidade brasileira, se ocupam com o pensamento de Nietzsche e se ocupam, digamos, intensamente ou mesmo profissionalmente com o pensamento de Nietzsche, colocam o acento da sua recepção e do seu estudo de Nietzsche em diferentes aspectos da obra nietzschiana, né? Existem aqueles que se ocupam intensamente com a hermenêutica do pensamento de Nietzsche. Eu acho que esta é a tônica de todos nós que nos ocupamos com Nietzsche no Brasil. Esse eu acho que é o território no qual todos nós nos encontramos. Aqueles que se ocupam, digamos, intensamente, seriamente com o pensamento de Nietzsche, ocupam-se fundamentalmente com a análise da sua obra. E como a obra de Nietzsche é multifacetada, as diferentes interpretações em torno das quais se organizam os estudos da recepção do Nietzsche no Brasil, por vezes dão uma ênfase maior a um aspecto e não a outro. Alguns estudos se fazem com vistas ao desenvolvimento da relação entre o pensamento de Nietzsche com as ciências, seja com a ciência da natureza, por exemplo, com a física, ou com as ciências formais, por exemplo, com a lógica, ou com a matemática, ou com as ciências humanas, por exemplo, com a história, por exemplo, com a sociologia, por exemplo, com a ciência política, ou com a antropologia, ou mesmo com a educação. Outros colocam o acento sobre a riqueza temática do pensamento de Nietzsche, a constelação temática do pensamento de Nietzsche, e concebem Nietzsche, por exemplo, como um filósofo essencialmente ligado à moral,
a crítica da moral. E, neste sentido, é muito frequente a relação moral-religião, na medida em que Nietzsche faz uma crítica da moral como sendo o substituto leigo, laico da religião na modernidade. Então, existem os colegas que se dedicam, digamos, preferencialmente ou predominantemente com a abordagem da crítica nietzschiana da moral, ou da crítica nietzschiana da política, ou da crítica nietzschiana da ciência, ou da crítica nietzschiana da metafísica e da filosofia. São trabalhos, portanto, que se inserem no âmbito mesmo, no interior mesmo deste domínio acadêmico chamado epistemologia, ou filosofia, ou teoria do conhecimento, ou teoria da ciência, e aqueles que, digamos, se ocupam, além da interpretação e, portanto, do trabalho imanente interno do texto nietzschiano, dos diálogos possíveis abertos pelo texto nietzschiano com outras disciplinas. Portanto, um trabalho aqui interdisciplinar, transdisciplinar, visando, digamos assim, a possibilidade de uma recepção fecunda do pensamento de Nietzsche por parte de outros domínios do saber, como, por exemplo, a educação. Então, ou então, por exemplo, a psicanálise, ou, por exemplo, a ciência política, ou, por exemplo, a filosofia do direito. Então, são muitos os esforços, são muitos os trabalhos que são feitos aqui no Brasil a esse respeito, e eles estão espalhados por todo o Brasil hoje em dia, José Paulo, do sul do Brasil até o norte do Brasil, do extremo norte até o extremo sul do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, e, digamos, nos diferentes centros universitários onde a pesquisa Nietzsche se desenvolve, você encontra uma modulação, digamos assim, dentro deste espectro que eu disse, com o acento sendo colocado nesta ou em outra característica do pensamento nietzschiano. Hoje aqui nós estamos fazendo, a meu ver, uma, digamos, prática interdisciplinar, transdisciplinar, tentando verificar como Nietzsche pode ser útil, proveitoso, se, digamos, se recepcionado, recebido, refletido a partir de uma tarefa de formação de formadores que, a meu ver, faz parte do coração mesmo do pensamento nietzschiano. Não é alheio à sua filosofia, não é de maneira nenhuma uma preocupação periférica, como eu tentei mostrar aqui, desde Schopenhauer como educador, desde, portanto, os primeiros movimentos do pensamento de Nietzsche, a tarefa do educador, do formador, daquele que está empenhado na reflexão sobre os fins supremos da cultura e da formação, é um elemento vital, faz parte do centro pulsante do pensamento de Nietzsche. Aliás, se você me permite, isto é tão interno, tão visceral no pensamento de Nietzsche, quanto na tradição filosófica em geral. Na medida mesmo em que Kant, o filósofo que, por assim dizer, funda o idealismo alemão, no curso do qual Nietzsche se insere, define o filósofo justamente como aquele que é o gestor dos interesses supremos da razão. Ora, o gestor dos interesses supremos da razão é o gestor dos interesses ou fins a que deve servir a tarefa de formação. Então, nesse sentido, não se pode dizer que este diálogo seja alheio, externo, periférico ao pensamento de Nietzsche, mas ele se situa no seu próprio cérebro. Nesse sentido, já estou transmitindo a você e a todos que estão conosco aqui uma das características do meu próprio empenho e da minha própria abordagem do pensamento Nietzsche. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Professor Giacoi, eu estou recebendo aqui já algumas questões, mas eu vou deixá-las para a parte final, porque o senhor agora vai iniciar a sua segunda parte da sua comunicação. Mas eu gostaria de me atrever a explorar um pouco esse último item que o senhor
colocou, justamente para alinhar com a temática da sua fala e que muito nos preocupa. Quer dizer, como que o senhor traria os ecos do pensamento de Nietzsche para a situação atual em relação à formação de professores? Nós temos visto, inclusive à luz da sua experiência, porque o senhor é um professor, quer dizer, tem uma carreira docente, e eu tenho notado muitas produções nas ciências humanas, talvez por uma influência Foucaultiana, em relação aos cuidado de si, ao governo de si. Há muita discussão na educação ligada à necessidade de trazer à tona para o formador esse pensamento de um trato dos afetos, né, das condições individuais, que Nietzsche lá atrás colocou, até dizendo que nós estamos no interregno, né? No interregno estamos experimentais. O senhor acha que nós continuamos experimentais? O que Nietzsche diria para os pedagogos hoje em dia? Muito obrigado, Eugênio. Eu devo dizer que a cada uma das questões que vocês formulam, eu teria que dedicar pelo menos um tempo igual à totalidade daquele que me é concedido para o nosso encontro de hoje. Infelizmente, eu terei talvez que decepcioná-los por conta da limitação de tempo, mas eu vou procurar ser o mais sintético e mais econômico possível a esse respeito. Evidentemente, no âmago mesmo daquilo que eu disse aqui, que eu procurei destacar como sendo o ideal de educação do jovem Nietzsche, está ligada a esta tarefa do cultivo de si, da prática de si, que vai marcar indelevelmente a filosofia de Michel Foucault, por exemplo. E que vai ser, digamos assim, o traço característico do pensamento do último Foucault. Na verdade, a tarefa do educador para Nietzsche, a tarefa do formador, é justamente esta: cuidar, preparar alguém para torná-lo capaz de cuidar de si mesmo. Ou seja, não permitir que os seus talentos sejam dissipados no cultivo unilateral e específico de uma ou outra aptidão, de uma ou outra inclinação, de uma ou outra virtude, como diz Nietzsche, mas o cuidado de si, o cultivo de si, aquela metáfora botânica a qual eu me referi, que seria a tarefa do verdadeiro educador, seria justamente tornar possível a cada educando que ele fosse capaz de realizar uma síntese proveitosa, uma integração das suas diferentes aptidões, que elas não fossem atomizadas, sobretudo que elas não fossem dissipadas, digamos, esterilizadas, desertificadas em proveito de uma única ou de um pequeno conjunto de habilidades, de habilitações, exatamente aquelas que o tornam mais, digamos, atraente, mais rentável, mais útil, mais proveitoso do ponto de vista de fins externos à criação da verdadeira personalidade, ou seja, fins atrelados a exigências mercantis, fins atrelados a critérios e preferências que são de ordem, por exemplo, econômica ou de ordem, digamos, meramente funcional. O educador deve ser, o verdadeiro educador nietzschiano deve ser exatamente aquele que cuida de um jardim, aquele que torna possível que as diferentes capacidades, habilitações, forças, digamos, potencialidades do educando sejam capazes de se desenvolver, serem desenvolvidas, serem cultivadas, e esta diversidade integrada em uma unidade harmônica. É isso que Nietzsche chama de cultura. Cultura para Nietzsche é exatamente isto.
a introdução de um estilo que harmoniza a multiplicidade, que põe uma certa ordem na multiplicidade. E que, neste sentido, Eugênio, esta ordenação, esta harmonização do múltiplo em unidade, é uma unidade artística nesse sentido, né? É algo que é promovido, que é cultivado pelo educador, é justamente isso que Nietzsche chama de caráter. É isso que vai fazer com que cada um de nós se expresse como uma singularidade, e não simplesmente como uma peça capaz de ser anonimamente empregada em um maquinário impessoal, né? E simplesmente apreciada em função de sua utilidade e funcionalidade. Isto é o ideal para Nietzsche, e é por isto que, para Nietzsche, aquele que dá a diretriz, aquele que aponta na direção do modo como esta integração pode ser feita, é para ele o filósofo educador. E o grande problema, Eugênio, visto por Nietzsche na nossa modernidade, é que falta este formador. E se ele julgava, na sua juventude, enxergar em Schopenhauer precisamente essa figura, isso era, ele vai descobrir mais tarde, uma idealização. Por isso é que ele vai dizer, não era Schopenhauer, era o meu ideal de filósofo. Depois da ruptura com Schopenhauer, ele vai dizer, e eu vou permitir, para responder a sua pergunta, ler o aforismo 181 de Humano Demasiado Humano, que eu passei aí a vocês, em que Nietzsche vai dizer a extraordinária incerteza de todo o sistema de ensino, em virtude da qual todo adulto tem agora a sensação de que seu único educador foi o acaso, o caráter volúvel dos métodos e intenções pedagógicas se explica pelo fato de que agora as mais antigas e as mais novas forças culturais são como, numa confusa assembleia popular, mais ouvidas do que entendidas, e a todo custo querem demonstrar com sua voz o seu terreiro que ainda existem ou que já existem. Nessa absurda algazarra, os pobres mestres e educadores ficaram primeiramente atordoados, depois calados e, enfim, embotados, tudo suportando e agora deixando que seus alunos tudo suportem. Eles mesmos não são educados. Como podem educar? Portanto, nós não podemos educar. E precisamente este ponto, como nós não temos aqui o educador, nós não podemos realizar a tarefa magna da educação. E é isto que é a nossa tarefa, para Nietzsche hoje. Quais são os ideais a que nós devemos vincular a tarefa do educador?